Alô, você! Estamos na parte 6 do erro de tipo e erro de proibição. Eu sou o professor Franklin Lobato, sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, sou doutor em Governança Global e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca. E essa aula é tudo que você queria saber sobre o erro de tipo e não tinha coragem de perguntar. Bom, nós falávamos sobre a questão do Ivo, que queria matar o Antônio, e aí vê o Pedro, que é um sósia do Antônio, e mata o Pedro, supondo ser Antônio. E aí eu disse, na aula passada, que ele responde por homicídio doloso, como se tivesse matado Antônio. Aí você vai dizer, mas, professor, ele matou o Pedro. Por que ele responde como se ele tivesse matado o Antônio, se ele não matou o Antônio? É que o erro quanto à pessoa, ele não isenta de pena. Portanto, ele vai responder por homicídio doloso. Não se consideram as condições ou qualidades da vítima, razão pela qual é como se ele tivesse matado o Antônio. Embora ele tenha matado Pedro, ele responde como se tivesse matado o Antônio, porque não se consideram as condições ou qualidades da vítima atingida, senão as que da pessoa com quem o agente queria praticar o crime. Ele queria praticar o crime contra o Antônio, mesmo o Antônio não tendo sido atingido, vai se levar em consideração o Antônio. Significa dizer, por exemplo, que se o Antônio fosse pai do Ivo, ele ia responder por um agravante de crime praticado contra o próprio pai. E assim sucessivamente, porque eu não considero as qualidades da vítima, só a pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, porque é um erro sobre a pessoa. Bom, e no erro da execução? No erro na execução, que é o artigo 73, ele é um erro que ocorre quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Ele responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Então, nesse caso aqui do erro de execução, o agente, ele, por um erro na hora em que ele foi atirar, em vez de matar A, ele matou o B. Atinge pessoa diversa. Mas, neste caso, ele responde como se tivesse praticado também contra aquela. Quando, por exemplo, o Antônio pretende matar Beto, seu próprio pai, e vem a matar Carlos, por um erro de pontaria, o Antônio vai responder pelo crime como se tivesse matado o Beto. Aqui somente é atingida a pessoa diversa visada. Veja, ele queria matar o pai dele. E aí, por erro de pontaria, ele matou o Carlos. Então, não sofre a vítima virtual qualquer lesão ao bem jurídico. Então, a vítima virtual era o Antônio, quem morreu foi Carlos. Mas eu posso ter outras situações no erro de execução. No caso, por exemplo, de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender. Então, ele atinge o Carlos e atinge o Antônio. Aí nós vamos ter uma questão interessante, porque vai aplicar-se a regra do concurso formal de crimes. Então, nós sabemos que temos o concurso material de crimes, em que as penas são somadas, e o concurso formal de crimes. E, neste caso, por exemplo, se por erro de execução, Antônio matar Beto e Carlos, impõe-se uma pena do crime mais grave contra o ascendente, porque tem a agravante dele ter praticado o crime contra o próprio pai, aumentada de 1/6 até metade, que é o concurso formal. Na próxima aula, nós vamos ver a parte 7 e a gente vai falar do concurso formal ainda, falando da questão do dolo eventual no erro na execução.
Pergunto para vocês até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou se cale para sempre.